Alguma vez se pensou porque é que um simples poste de luz avariado pode levar meses a ser arranjado numa cidade angolana? Bem, a resposta pode estar num dos maiores desafios que o país enfrenta, a hipercentralização do poder. Nesta análise, vamos mergulhar a fundo neste problema e explorar um roteiro bastante prático para a mudança. E para começar, olhem para esta citação. Acho que capta perfeitamente a essência do problema. Descreve um sistema onde todo o poder, seja administrativo ou político, vem de um único ponto. E como vamos ver, isto tem consequências muito profundas no dia-a-dia de toda a gente. O nosso percurso de hoje está dividido em 4 partes. Primeiro, vamos diagnosticar aquilo a que se pode chamar o bloqueio central. Depois, vamos procurar inspiração noutros países africanos que já passaram por isto. A seguir, vamos detalhar um plano de ação bem concreto. E por fim, vamos ver como é que se pode garantir a transparência em todo este processo. Ok, vamos a isso. Para percebermos a solução, temos primeiro de entender bem a raiz do problema. Esta tal hipercentralização e os seus efeitos são, bem, paralisantes. Mas o que é que isto quer dizer na prática, no contexto de Angola? Significa que os líderes locais, desde os governadores provinciais até aos administradores municipais, não são eleitos pelas pessoas que governam. Não, são nomeados diretamente pelo poder central lá em Luanda. E qual é a primeira grande consequência disto? É o que as fontes descrevem como imobilismo administrativo. Numa linguagem mais simples, é uma paralisia. O sistema torna-se tão lento, tão rígido, que se torna incapaz de responder aos problemas mais básicos das comunidades. E este exemplo do poste de luz ilustra isto na perfeição. Uma coisa tão simples pode levar uma eternidade a ser resolvida, porque a decisão final tem de vir de cima, tem de vir de Luanda, e quando os pequenos problemas do dia-a-dia nunca se resolvem, a sensação que fica é que o país está parado. O que nos leva diretamente ao segundo efeito, uma desresponsabilização quase total. Pensemos nisto. Se um governador é nomeado, a quem é que ele tem de prestar contas? Não é à população local, é claro a quem o nomeou, ao presidente. O incentivo dele deixa de ser resolver os problemas das pessoas e passa a ser simplesmente manter-se alinhado com o poder central. E por fim, num país com uma diversidade de identidades tão grande, estamos a falar de Ovimbundo, Quimbundo, Bakongo, entre outros, um sistema tão centralizado acaba por gerar uma enorme sensação de exclusão. As comunidades sentem que não estão representadas, o que só aumenta as tensões e, no fim de contas, desgasta a legitimidade do próprio Estado. Então, se o diagnóstico é assim tão claro, onde é que podemos encontrar a cura? Bem, em vez de se inventar a roda, talvez a solução esteja em olhar para modelos que já funcionam e que funcionam aqui mesmo, no continente africano. E quando olhamos para o continente, vemos logo que não há uma solução única para todos. No Ruanda e em Moçambique, por exemplo, a aposta foi numa descentralização gradual, dando mais poder a governos locais eleitos para acelerar os serviços. Já a Nigéria e a Etiópia foram por outro caminho, um federalismo leve que dá às regiões poder real sobre os seus impostos. E depois temos o caso do Botsuana, com um modelo híbrido que conseguiu uma estabilidade notável e níveis de corrupção muito baixos. Inspirados por estes modelos, vamos então passar por um plano de ação concreto, faseado, desenhado para ser realista e, acima de tudo, possível de implementar em Angola. O ponto crucial aqui é que a mudança não precisa de ser abrupta. A proposta é uma transição gradual, feita em 3 anos. Começa-se no primeiro ano com a legislação e alguns projetos piloto. No segundo, expandem-se as eleições às zonas urbanas. E no terceiro ano, consolida-se o sistema a nível nacional com a autonomia plena e os devidos mecanismos de fiscalização. Vamos ver o primeiro ano mais de perto. A ideia é começar por transferir competências que afetam diretamente o nosso dia-a-dia. A gestão de estradas secundárias, o saneamento básico, as escolas primárias. Coisas concretas. Ao mesmo tempo, criam-se as leis necessárias e testa-se esta nova dinâmica em 5 municípios piloto para ver como corre. Esta reforma assenta em 3 pilares que são absolutamente fundamentais. Primeiro, eleições a sério, onde a população escolhe não só quem manda, mas também quem fiscaliza. Segundo, a autonomia financeira, porque sem dinheiro não há poder real. E terceiro, e isto é muito importante, a inclusão de conselhos tribais para garantir que as estruturas tradicionais façam parte da solução e não do problema. E o que é que significa na prática essa tal autonomia financeira? A proposta é muito clara. Transferir entre 10% a 20% das receitas fiscais do país diretamente para os municípios. É este o dinheiro que vai permitir aos governos locais resolver problemas sem terem de estar sempre à espera de Luanda. Claro que, ao ouvir isto, surge logo uma preocupação óbvia.
como é que se garante que descentralizar o poder não significa apenas descentralizar a corrupção. A última parte do nosso roteiro foca-se precisamente nisso, nas salvaguardas. Esta frase resume na perfeição o objetivo. A ideia não é só transferir poder, é criar um sistema robusto de fiscalização para garantir que esse poder é usado para o bem da população. Para isso, propõe-se um sistema com 3 níveis de controlo. Um controlo externo, através de um Tribunal de Contas provincial, um controlo interno, com um Conselho de Fiscalização eleito em cada município e, finalmente, um controlo social, obrigando à publicação online e regular de todas as contas. O Tribunal de Contas Provincial funcionaria como um auditor externo, completamente independente. A sua única função seria essa: fiscalizar os gastos dos municípios, desde os contratos públicos às obras, garantindo que o dinheiro está a ser bem aplicado. Já o Conselho de Fiscalização Municipal seria uma espécie de vigilante interno. Como seria eleito pela própria comunidade, a sua lealdade seria para com os cidadãos, garantindo uma vigilância constante e muito próxima da gestão municipal. E, no fim disto tudo, qual seria o resultado? Um Estado, espera-se, muito mais eficiente. O Governo Central poderia focar-se nas grandes questões nacionais, defesa, política externa, estratégia económica, enquanto os municípios resolvem os problemas do cotidiano de forma rápida e responsável. E assim, terminamos com uma questão para refletir. O que vimos aqui não é sobre copiar modelos de fora, mas sim sobre adaptar uma solução inteligente à realidade angolana. A verdadeira questão é: haverá vontade política para usar esta chave e finalmente desbloquear todo o potencial do país?